a sua casa, acompanhando o nosso culto, eu quero convidar você para ler a palavra de Deus no livro da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, versículo de número 13 a seguir. Diz assim a palavra de Deus: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Altíssimo e soberano Deus, nesta noite, meu Senhor, eu quero te agradecer pela sua palavra lida neste momento. Aplica, meu Senhor, a mesma aos nossos corações e fala conosco, meu Senhor. Neste momento, Pai, eu quero apresentar os teus filhos que estão agora nos seus lares, que estão acompanhando, meu Senhor, este culto. E vai agora, Senhor, acompanhar a pregação da sua palavra. Neste momento, Senhor, abre o entendimento do teu filho, da tua filha, meu Senhor, e faça, meu Senhor, uma morada perpétua no coração de cada um. Meu Senhor, vem trazendo perdão aos nossos pecados, às nossas falhas, às nossas transgressões. Meu Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, agradecidos. Prezados irmãos, a palavra do Senhor que lemos é um texto escrito pelo apóstolo Paulo pelos meados do ano 51 depois de Cristo, quando ele escreve a primeira carta à igreja de Tessalônica. Bem sabemos nós que Paulo funda a igreja de Tessalônica em uma de suas viagens, e Paulo fica na igreja de Tessalônica discipulando os irmãos por algum tempo. Porém, a perseguição, nós estamos aqui no ano 51, nós já estamos aí no império, talvez, de Nero, quando a perseguição aos cristãos era ferrenha entre o ano 51 até o ano 70, quando até o templo de Jerusalém foi destruído. Mas precisamente aqui no ano 51, quando Paulo escreve esta carta, Paulo está de longe escrevendo a carta para, em primeiro lugar, elogiar a igreja de Tessalônica, porque ele ficou ali pouco tempo, mas o pouco tempo que ele ficou em Tessalônica foi o suficiente para
edificar e solidificar a fé dos irmãos da igreja de Tessalônica. Porém, a perseguição fez com que Paulo tivesse que mudar da cidade de Tessalônica, e na cidade de Tessalônica, na igreja de Tessalônica, Paulo deixa Timóteo para cuidar da igreja. Quando Paulo escreve essa carta, Paulo está recebendo notícias de como está a igreja pelo jovem Timóteo. Meus irmãos, e quando Timóteo escreve os primeiros capítulos, Timóteo vai falar da benevolência dos irmãos, da caridade, do amor, da perseverança. Porém, nas notícias em que Timóteo passa a Paulo, Timóteo avisa Paulo que a igreja de Tessalônica estava um pouco duvidosa em relação ao nexo que ligaria a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja. Paulo, porém, agora pega a sua caneta e começa a escrever aos irmãos para solucionar a dúvida em relação aos mortos. Sabemos nós que a igreja está dentro de um contexto aonde a filosofia da época, alguns ramos religiosos pregavam que a matéria era má e o homem só se libertava da matéria quando ele morria, e no pensamento deste ramo religioso e filosófico, a matéria era destruída. Portanto, na cabeça de alguns não poderia haver ressurreição, porque a matéria era uma espécie de cadeia da alma. Portanto, essas coisas começou a trazer algumas dificuldades na cabeça dos novos convertidos. Eles não sabiam se de fato eles reencontrariam seus entes queridos que haviam falecido. Agora Paulo, no primeiro versículo, Paulo diz à igreja o seguinte, versículo de número 13: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Paulo está fazendo uma alerta à igreja, dizendo o seguinte, que de uma vez que eles aceitaram a Jesus como Salvador, a esperança deles não deveriam estar presa simplesmente neste mundo. Não deveriam estar presa simplesmente naquilo que eles poderiam ver com seus próprios olhos. Paulo disse: eu estou escrevendo para que vocês não fiquem tristes como aqueles que não têm esperança, ou seja, aqueles que não têm certeza da ressurreição e da salvação. Porque no versículo 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Então aqui Paulo traz uma esperança ao coração da igreja. Portanto, nesta noite, eu quero falar com vocês sobre o arrebatamento da igreja, sobre a mensagem do arrebatamento da igreja. E quero dizer que para a cabeça do pensador Paulo, a mensagem do arrebatamento é uma mensagem de esperança e uma mensagem de consolo. Nós podemos ver isso no versículo de número 18, quando ele diz à igreja: consolai-vos uns aos outros com esta mensagem, com esta palavra. Então aqui Paulo está dizendo que a mensagem do arrebatamento e da ressurreição da igreja é uma mensagem de esperança e de consolo. Eu não sei como você
está aí neste momento na sua casa, ou como você tem passado os seus últimos dias. Mas eu quero te dizer nesta noite que nada, absolutamente nada, está preso a este mundo. O cristão de uma vez que aceitou Jesus como seu Salvador, a sua esperança está para além daquilo que é natural. Portanto, Paulo está dizendo o seguinte, que se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós não podemos ficar preocupados com os que dormem. Por quê? Porque Cristo os trará com ele na sua volta. Meus irmãos, a vinda de Jesus na terra, ela deu em 3 fases, ou dará-se em 3 fases. A primeira vinda, ele veio como homem, morreu numa cruz para perdoar o pecado da humanidade. A segunda vez que ele vai voltar, a Bíblia diz que ele voltará não até a terra, mas no espaço sideral, nas nuvens. E o Espírito Santo arrebatará a igreja e levará até as nuvens para encontrar com Jesus. A terceira fase é quando ele retornará com a igreja após a grande tribulação para Israel e instituirá o milênio, o seu reino milenial. Portanto, a vinda de Jesus deu em 3 fases. Por que deu em 3 fases? Porque na mente de Deus tudo isso já aconteceu. Porém, a primeira vinda nós já tivemos a oportunidade de vislumbrá-la através da Bíblia Sagrada, através dos testemunhos dos apóstolos, que Jesus, ele veio a essa terra. Agora, a segunda expectativa é o advento do arrebatamento da igreja, que ocorrerá, em primeiro lugar, após a ressurreição dos mortos. No versículo de número 16, Paulo vai dizer que o retorno de Jesus para arrebatar a igreja ocorrerá após um fenômeno do versículo 16, que diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, o primeiro fenômeno do arrebatamento da igreja será a ressurreição dos mortos. E essa semana eu estava assistindo uma reportagem de transplantes de coração, de rim, de órgãos. E aí veio à minha mente, quando Cristo ressuscitar essas pessoas que morreram, e as pessoas que receberam seus órgãos, como isso ocorrerá? Que milagre vai acontecer? Porque ressurreição não está falando de uma pessoa diferente. Não, ressurreição fala da pessoa física que morreu. Ou seja, a Bíblia está dizendo que do mesmo jeito que ela morreu, com as mesmas características, ela vai ressuscitar. Haverá, meus irmãos, o maior ato
espiritual no mundo, quando os cemitérios espalhados pelo planeta Terra ressuscitará aos mortos que ali estão enterrados, pessoas que naufragaram em alto mar, e até hoje os corpos não foram encontrados, corpos de cristãos que foram devorados por baleias, por tubarões dentro dos oceanos, aviões que desapareceram ao cair, corpos de cristãos que nunca foram encontrados. Naquele dia, Paulo está afirmando à igreja de Tessalônica e está garantindo a nós outros, na igreja Assembleia de Deus Novo Tempo e toda a igreja do Senhor espalhada nos 4 cantos do universo, que quando a trombeta tocar, quando os anjos tocarem a música nupcial, o Espírito Santo provocará a ressurreição de todos aqueles que estão sepultados, aleluia, mas que morreram em Cristo Jesus. Esta é a esperança da igreja, esta é a nossa esperança, é que a morte não é o fim, como diz alguns por aí. Não, a morte ela é o segundo passo para a vida plena. A morte para o cristão verdadeiro é um passo para a eternidade, é para viver aquilo que o Senhor preparou para os seus desde a fundação do mundo. Portanto, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que está nos ouvindo, estejamos preparados, porque se hoje ocorrerá o arrebatamento da igreja, estejamos preparados. Mas se daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, seja lá que for, se nós estivermos sepultados e ocorrerá o toque da trombeta, mesmo na sepultura ouviremos o soar da trombeta e ressuscitaremos para encontrar o nosso noivo. Esta é a esperança da igreja. Portanto, não ficais preocupados, não fiquem temerosos, porque se Jesus morreu, se Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Esta é a garantia que o apóstolo Paulo está dando à igreja que estava com dúvida em relação ao arrebatamento da igreja. Portanto, antes do arrebatamento ocorrerá a ressurreição dos mortos. Quero só abrir um parênteses para dizer que esta ressurreição é simplesmente para os santos. Tem outras ressurreições, como lá no livro de Apocalipse. Esta ressurreição são ressurreições para julgamentos. Haverá ressurreição daqueles que morreram na grande tribulação. Mas esta ressurreição que Paulo está se referindo à ressurreição da igreja que morreram antes do arrebatamento. Em segundo lugar, no mesmo instante que está ocorrendo este fenômeno nos oceanos, nas matas atlânticas, aonde aviões desapareceram, no momento em que está ocorrendo este fenômeno nos cemitérios, onde corpos estão ressuscitando, neste exato momento ocorrerá algo extraordinário que nem a física vai conseguir explicar. Ocorrerá a transformação dos crentes que estiverem vivos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos conferir isso no livro da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, no versículo de número 51 e 53.
no exato momento onde os mortos estão sendo ressuscitados, estará ocorrendo a transformação do nosso corpo em um corpo glorioso. Paulo escreve à igreja de Coríntios, no capítulo de número 15, versículo 51, ele diz assim: eis aqui vos digo mistério, na verdade nem todos dormiremos. Quando Paulo está falando sobre dormir, Paulo está usando um eufemismo. Paulo está falando da morte. Então nem todos nós morreremos, Paulo está dizendo, mas todos nós seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Paulo está dizendo o seguinte: olha, nem todos vão morrer, a igreja, parte da igreja estará viva no dia do arrebatamento. Eu quero contar para vocês um mistério, é isso que Paulo está dizendo. Quero vos dizer um mistério: nem todos nós dormiremos, nem todos nós morreremos, mas seremos transformados. E como isso se dará? Paulo vai dizer que num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro. E o que me chama a atenção é que Paulo usa o pronome no presente. Ele diz: e nós que estivermos vivos seremos transformados. Louvado seja o nome do Senhor. No ano 51 do primeiro século, Paulo já aguardava o arrebatamento da igreja. Hoje nós estamos no século 21, mais de 2000 anos depois, onde muitas profecias se cumpriram, profecias que o próprio Jesus diz lá no monte, no sermão da montanha, quando ele disse, meus irmãos, que aquilo que precederia a sua vinda seria terremotos, que seriam maremotos, que seriam peste, que seriam guerras, que seriam fomes. Tudo isso já se cumpriu e estão se cumprindo em nosso meio, estão se cumprindo todos os dias. Portanto, só ficamos atentos, ou ficarmos atentos e alerta, porque a qualquer momento a trombeta que Paulo está se referindo, ela pode se tocar, meus irmãos. E essa trombeta será uma trombeta que só escutará o soar dessa trombeta aqueles que tiverem as suas vestes lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Esta trombeta não será ouvida pelo mundo, esta trombeta não será ouvida pelo adúltero, esta trombeta não será ouvida pelo alcoólatra, essa trombeta não será ouvida pelo adúltero, pela prostituta, pelo macumbeiro. Esta trombeta será ouvida por aqueles que um dia disseram não ao mundo e disseram sim a Jesus. Aonde você estiver, que você estiver me ouvindo, eu te aconselho a render aos pés de Jesus, porque ainda esta noite a trombeta pode tocar, e pela manhã você só vai ficar sabendo através dos noticiários. Mas eu e você, que estivermos preparados, que estivermos com a nossa vida perante o Senhor, nós ouviremos o soar da última trombeta, e o Senhor dizendo para a sua igreja: vinde, bendita do meu Pai, possuí por herança tudo aquilo que eu vos preparei desde a fundação do mundo. Portanto, nesta noite, lave os teus pecados no sangue de Jesus, lave as suas vestes no sangue de Jesus.
se converta a Ele, porque a qualquer momento Jesus pode voltar. Paulo está dizendo, e nós que estivermos vivos, seremos transformados em um abrir e fechar de olhos, e seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Sabe o que Paulo está dizendo? Este teu corpo que possui doenças, este seu corpo que pode ser, aleluia, contaminado pelo vírus, este teu corpo que pode ser contaminado por um câncer, este teu corpo que pode ser contaminado pela AIDS. Paulo está dizendo que esta matéria será transformada em uma matéria que a AIDS não pega, que o câncer não pega, que o vírus não pega, que nenhuma doença não pega. O seu corpo será transformado em um corpo glorioso, igual o corpo de Cristo, e você romperá a lei da gravidade e encontrará com o Senhor, o nosso noivo chamado Jesus. Importa que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Que isto que é mortal se revista da imortalidade. Paulo está dizendo, nós jamais morreremos. Depois que o nosso corpo for transformado, aleluia, em um corpo imortal, em um corpo imaterial, a morte será tragada. Jamais, jamais a morte nos alcançará. Portanto, acontecerá a transformação do nosso corpo. Em seguida, quando esses dois fenômenos ocorrerem, a ressurreição dos mortos e a transformação dos nossos corpos, eu já estou há mais de 20 minutos a falar dos dois primeiros fenômenos do arrebatamento. Porém, tudo isso que eu já falei em mais de 20 minutos ocorrerá em um abrir e fechar de olhos. É como o relâmpago que sai do Oriente e se põe no Ocidente. Será muito rápido. Não dará tempo de pedir perdão, não dará tempo de vir para a igreja, não dará tempo de pedir perdão para o vizinho, para a vizinha, para o parente. Não, o momento de se converter é hoje, o momento de aceitar Jesus é hoje, o momento de mudar de vida é hoje, o dia de colocar a vida no altar é hoje, porque no dia do arrebatamento não dará tempo. Quando estes dois fenômenos ocorrerem, todos serão arrebatados. A Bíblia diz que o Espírito Santo percorrerá os 4 cantos da terra e reunirá a igreja de Cristo. E no versículo de número 17, Paulo fala isso, quando ele disse: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso será o arrebatamento da igreja. Estaremos para sempre na casa do Pai, na casa que foi preparada pelo próprio Jesus. João capítulo de número 14, versículo de número 2 e 3. Veja o que Jesus está dizendo aos seus discípulos. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar.
E se eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Capítulo 17 e versículo 24, diz assim: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Jesus está dizendo que aonde ele estiver, a sua igreja estará também. Aleluia, glória a Deus. É motivo de glorificar o nome do Senhor, porque ele se preocupou nos mínimos detalhes. Ele preparou lugar, ele falou com o Pai, dizendo que o maior desejo dele é que aqueles que tu me deste, eu quero, Pai, que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória. Glória a Jesus. Jesus está dizendo o seguinte, que nós vamos vê-lo como ele é, com a mesma glória que ele esteve com o Pai desde a fundação do mundo. Estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Estaremos livres de todas as aflições do mundo. Glória a Jesus. Paulo escrevendo a segunda carta à igreja de Coríntios, no capítulo de número 5, no versículo 2, Paulo diz assim, e no versículo 4: e por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação que é do céu. Versículo de número 5: ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito Santo. Glória a Jesus. Paulo está dizendo que há uma garantia que desfrutaremos deste lugar, esta habitação eterna que o Senhor preparou, e a garantia é o selo do Espírito Santo. Paulo está fazendo alusão do carimbo do primeiro século, quando alguém que era escravo de um senhor, ele tinha uma marca no seu corpo, aleluia, com as iniciais do seu dono. Paulo está dizendo que a igreja também está marcada com penhor, com selo, que é o Espírito Santo. Ele é a garantia. Enquanto o Espírito Santo estar aqui na terra, é a garantia, aleluia, que ainda não aconteceu o arrebatamento. O dia que o Espírito Santo sair da terra, com ele sairá toda a igreja que um dia professou o nome de Jesus de forma fiel. Esta é a esperança da igreja, aleluia. Estarão livres de todas as aflições. Paulo escrevendo também aos Filipenses, meus irmãos, no capítulo de número 3 e no versículo de número 21, veja o que Paulo diz: que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. O corpo de quem? O corpo de Cristo, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Esta é a esperança e a garantia da igreja. Querido e amado irmão, por último, Jesus pode voltar a qualquer momento. Quando Paulo, no versículo de número 17, veja o que Paulo ele diz: depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com o Senhor nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Então Paulo está dizendo que o arrebatamento da igreja pode ser a qualquer momento. Paulo usa o pronome nós, como eu já disse anterior. Quando Paulo
está se referindo a eles mesmos. Ele está dizendo que a igreja poderia ser arrebatada naquele mesmo instante, naquele mesmo ano. Veja, meus irmãos, quando Paulo, a igreja de Roma, ele escreve sobre este assunto no capítulo de número 13, no versículo de número 11. Paulo vai dizer assim: e isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Glória a Jesus. Paulo está dizendo para a igreja de Roma que a salvação, que o arrebatamento da igreja estava mais próximo do que quando eles aceitaram a Jesus. João, escrevendo em Apocalipse, no capítulo de número 22, João vai falar sobre a urgência do arrebatamento, que pode ser a qualquer momento. Capítulo de número 22, no versículo 12 e no versículo 20, João diz assim: eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Versículo de número 20, aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo vem, amém. Ora vem, Senhor Jesus. Meus amados irmãos, a igreja primitiva tinha uma palavra que não saía da sua boca a momento nenhum, que era Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, a expressão de João no versículo de número 20. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, meu querido, a qualquer momento Jesus pode voltar, Jesus pode arrebatar a igreja, e nós precisamos estarmos preparados para este grande dia. Glória a Jesus. A qualquer momento, pode ser agora, pode ser agora, porque todas as profecias acerca do arrebatamento já se cumpriram. Então Jesus pode voltar hoje mesmo. E se hoje Jesus bater na porta do seu coração, como você está? Como está a sua vida? Como está o seu espírito e a sua alma? O mundo está em caos. Muitas pessoas desesperadas. Mas há um conforto, há uma alegria, há uma esperança que brota no fundo da alma daqueles que um dia entregou a sua vida para Jesus. Não deixe acontecer como aconteceu com as 5 loucas, que tardando o esposo, todas elas adormeceram. E de repente, o Senhor aparece e faltou-lhes azeite